Olha, vou começar esse vídeo com uma verdade que muita gente não quer ouvir, mas que precisa ser dita. A intimidade sexual revela muito mais sobre o estado emocional de um relacionamento do que qualquer conversa de madrugada regada a vinho. E quando falo de intimidade, não estou falando daquele sexo de filme pornô, não. Estou falando daquilo que acontece entre quatro paredes, quando não tem filtro, não tem plateia, não tem ninguém para impressionar. É ali, minha querida, que você descobre se está vivendo um amor sano ou se virou personagem de uma peça de teatro mal ensaiada. Fica comigo até o final deste vídeo, porque vou te revelar um segredo clínico que derruba de vez aquela fantasia romântica de que sexo é só sexo. Spoiler, nunca é só sexo, nunca foi, nunca será. E se você acha que estou exagerando, espera só até eu te contar o que descobri em mais de 20 anos de consultório, atendendo mulheres que chegavam dizendo: doutora, não sei o que está errado comigo. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreve neste canal agora, ativa o sininho e me conta aqui embaixo nos comentários. Você já se sentiu usada num relacionamento, mas continuou porque achava que o problema era você. Quero saber, preciso saber que não estou falando sozinha aqui. Então vamos lá. Pega o café, se acomoda direito na cadeira, porque essa conversa vai ser longa, profunda e te garanto, vai mexer com estruturas que você nem sabia que estavam rachadas dentro de você. Conheci a Mariana há uns 3 anos. Ela entrou no meu consultório com aquele ar de quem carrega o mundo nas costas, sabe? Olheiras fundas, mãos inquietas, falava baixo, como se tivesse medo que alguém pudesse ouvir seus segredos através das paredes. 52 anos, empresária bem-sucedida, 3 filhos criados financeiramente independentes. No papel, Mariana tinha tudo. Na prática, estava se esvaziando em um relacionamento que já não tinha nome. Doutora, eu não entendo. Ela me disse na primeira sessão. Ele diz que me ama, mas quando estamos, você sabe, na cama, eu me sinto como um objeto, como se eu estivesse ali só para servir. Respirou fundo. E o pior é que eu deixo. Toda vez eu deixo. Sabe o que Mariana estava descrevendo? Uma dinâmica que vejo repetida em dezenas, centenas de mulheres que passam pelo meu consultório. Essa coisa de confundir vulnerabilidade com disponibilidade total, de achar que amor verdadeiro significa pagar suas próprias vontades, seus limites, seu desconforto. Acreditar que se você realmente amasse, não se importaria com o que ele pede, com o jeito que ele pede, com a frequência que ele pede. Aí está o primeiro mito que precisamos explodir hoje. Intimidade sexual não é sinônimo de subordinação. Leia de novo. Gruda isso na testa, tatua no braço, coloca como papel de parede do celular. Intimidade verdadeira pressupõe reciprocidade, respeito, presença emocional genuína. Quando um homem se aproxima de você apenas para satisfazer uma necessidade fisiológica dele, sem se importar com o que você sente, sem criar conexão real, sem te olhar nos olhos e perguntar: você está bem com isso, minha querida? Você não está vivendo intimidade? Você está prestando um serviço. E aqui entra algo que a neurociência descobriu há algumas décadas e que mudou completamente a forma como entendemos relacionamentos. O cérebro humano não distingue rejeição social de dor física. Quando você se sente usada, menosprezada, tratada como um objeto descartável, as mesmas áreas cerebrais que se ativam quando você torce o tornozelo se acendem no seu córtex cingulار anterior. Dor é dor, seja ela no corpo ou na alma. E você insistindo que está tudo bem, está apenas ensinando o seu cérebro a normalizar o sofrimento. Voltando a Mariana, ela me contou que o relacionamento tinha começado maravilhoso, como quase todos começam.
Aliás, ele era atencioso, presente, perguntava sobre o dia dela, queria conhecer seus amigos, a família. Sexo no início era algo que fluía naturalmente com desejo mútuo, com carinho, mas aos poucos, muito aos poucos, a coisa foi mudando de tom. Ele começou a fazer pedidos específicos, sempre com aquele jeitinho de quem não está mandando, apenas sugerindo. Amor, você não gostaria de ela querendo agradar, querendo provar que era uma mulher moderna, descolada, sem frescura, começou a ceder. Ceder não é o problema, entende? Explorar, experimentar, sair da zona de conforto faz parte de qualquer relação saudável. O problema começa quando você está cedendo, não porque quer descobrir algo novo junto com ele, mas porque tem medo. Medo de que ele te abandone se você disser não. Medo de ser chamada de complicada, de frígida, de ultrapassada. Medo de perder aquele homem que, convenhamos, já não te faz nem metade do bem que te fazia no começo. Chegou a hora de falar sobre dopamina, minha querida. Esse neurotransmissor maravilhoso que nosso cérebro produz toda vez que fazemos algo prazeroso. Comer chocolate, dopamina. Ganhar um elogio, dopamina. Receber uma mensagem daquela pessoa que te interessa. Dopamina aos baldes e sexo. Sexo é um verdadeiro show pirotécnico de dopamina, serotonina e ocitocina no seu sistema nervoso central. É por isso que o início de qualquer relacionamento parece tão viciante, tão mágico. Seu cérebro está literalmente em estado alterado de consciência, parecido com quem usa cocaína. Não estou brincando. Ressonâncias magnéticas comprovam. Mas aqui está o pulo do gato. Dopamina é um sistema de recompensa, não um sistema de apego seguro. Ela te mantém voltando, buscando a próxima dose, o próximo encontro, o próximo momento de prazer. Porém, construir um relacionamento sólido, duradouro, saudável, requer muito mais que dopamina, requer oxitocina, o hormônio do vínculo que liberado em situações de conexão genuína, abraços longos, conversas profundas, olho no olho, presença real. Requer também regulação de cortisol, o hormônio do estresse, porque relacionamentos tóxicos mantêm você em estado de alerta crônico, sempre na defensiva, sempre esperando a próxima crítica, a próxima humilhação velada. Mariana estava viciada em dopamina, mas definhando de falta de oxitocina. O sexo com ele ainda provocava aquele pico de prazer momentâneo, aquela sensação fugaz de ser desejada. Mas depois, quando ele virava de lado e pegava no sono, sem ao menos perguntar como ela estava, o vazio era devastador. E ela, em vez de reconhecer esse vazio como um sinal de alarme, interpretava como falha dela. Talvez eu precise ser mais ousada. Talvez eu precise fazer mais. Talvez o problema seja eu estar ficando velha. Engraçado como a gente sempre assume que o problema é a gente, né? Nunca passa pela cabeça que só talvez o problema seja que você está em um relacionamento com alguém emocionalmente indisponível, egoísta, incapaz de te enxergar como um ser humano completo, com desejos e limites próprios. Me conta uma coisa aqui nos comentários. Quantas vezes você já se sentiu invisível ao lado de alguém? Comenta aí. Quero saber que não estou pregando no deserto. Agora vamos para algo que incomoda, que fere suscetibilidades, mas que precisa ser dissecado. O ato sexual em si e o que ele comunica sobre a dinâmica de poder no relacionamento. Quando o homem se aproxima de você e faz um pedido íntimo, específico, né? O que está acontecendo ali não é apenas uma troca de prazer. Existe toda uma comunicação não verbal, todo um script social e psicológico sendo encenado. Se ele te trata com cuidado, pergunta o que você gosta, respeita seus limites,
está interessado no seu prazer tanto quanto no dele, você está diante de alguém que te vê como igual, alguém que entende que sexo bom é sexo compartilhado, não sexo executado. Se ele apenas toma sem dar, se ele te coloca em posições que te fazem sentir diminuída, humilhada, se ele termina e você fica ali vazia, sem ter experimentado conexão real, apenas um esvaziamento físico e emocional, minha querida, você precisa acordar para o fato de que esse homem não te vê. Ele vê uma função, ele vê um objeto, ele vê uma mulher descartável. E antes que alguém venha me acusar de estar sendo radical demais, deixa eu te falar, tenho 20 e tantos anos de profissão, já atendi mais de 3.000 pacientes. E posso te garantir uma coisa, não existe uma única mulher que me procurou com depressão grave, ansiedade crônica, síndrome do pânico, que não tivesse em seu histórico recente um relacionamento onde ela se sentir usada, diminuída, tratada como segunda opção. Não existe uma coincidência, não acho. Seu corpo fala, minha querida, mesmo quando sua mente tenta racionalizar, justificar, encontrar desculpas para o comportamento dele. Seu corpo grita através de insônia, através de dores inexplicáveis, através de crise de choro sem motivo aparente, através de vícios compensatórios, como compulsão alimentar ou abuso de álcool. Seu corpo está te dizendo: Aorda, você não está segura aqui. Lembra da Mariana? Na nossa quinta sessão, ela finalmente conseguiu nomear o que sentia. Doutora, eu me sinto suja. Depois que a gente transa, eu vou para o banheiro e fico muito tempo debaixo do chuveiro tentando me limpar. Mas não é a sujeira física, entende? É outra coisa. É como se eu tivesse entregado algo sagrado e tivesse recebido apenas indiferença em troca. Quando ela disse isso, meus olhos encheram de lágrimas. Não porque eu sou uma terapeuta sentimental que chora com qualquer história, mas porque reconheci ali algo que vejo se repetir de nauseam, a dissociação corporal. Mariana tinha aprendido a se desconectar do próprio corpo durante o sexo. Estava ali, mas não estava. Era uma estratégia de sobrevivência psicológica, um mecanismo de defesa que o cérebro cria quando a situação é insuportável. Mas a pessoa acha que não pode sair dela. Dissociação é séria, gente. Não é frescura, não é exagero. É um sintoma clássico de trauma psicológico. E sim, você pode estar traumatizada por um relacionamento, mesmo que ele nunca tenha te batido, nunca tenha gritado, nunca tenha te xingado. Violência psicológica é tão real e tão destrutiva quanto violência física. Às vezes até mais porque não deixa marcas visíveis, não dá para tirar foto, não dá para mostrar para os outros e você fica achando que está louca, que está exagerando, que o problema é todo seu. Precisamos falar sobre consentimento. E não é aquele papinho de mas ela aceitou, então tá tudo certo. Consentimento real, genuíno, saudável, não é apenas a ausência de um não, é a presença entusiástica de um sim, né? É você participando ativamente, querendo estar ali, sentindo prazer, sentindo conexão, consentimento, dado por medo, por pressão, por culpa, por manipulação emocional. Não é consentimento, é coerção disfarçada. Tem uma paciente minha, vou chamar lá de Fernanda, 47 anos, que me disse numa sessão: doutora, eu percebi que há 5 anos eu não digo não para ele. Não porque eu sempre queiro, mas porque simplesmente desistir. É mais fácil deixar ele fazer o que quer e terminar logo com aquilo do que aguentar dias de cara feia, comentários passivo-agressivos, ele me ignorando. Então eu deixo, mas por dentro eu tô morta. Por dentro eu tô morta. Deixa essa frase ecoar aí na sua cabeça por 1 minuto. Essa é a realidade de milhares, milhões de mulheres que vivem em relacionamentos onde o sexo virou uma moeda de troca, uma forma de manter a paz, uma maneira de evitar conflito. E aí você me pergunta: mas doutora, como é que eu saio disso? Calma, já chego lá. Mas antes preciso te fazer entender algumas coisas sobre a psicologia masculina,
Porque, olha, não adianta ficar só lamentando, reclamando, se vitimizando. Precisamos entender o que se passa na cabeça deles para podermos agir estrategicamente, com inteligência emocional. A grande maioria dos homens foi criada numa cultura que os ensinou a dissociar sexo de emoção. Para muitos deles, sexo é uma necessidade fisiológica, tipo comer, dormir, ir ao banheiro. Não tem essa história de conexão emocional profunda, de olhar nos olhos, de reciprocidade afetiva. E não estou dizendo que isso é certo, longe disso. Estou dizendo que é real e que, se você não entender esse gap, essa diferença fundamental de programação social, vai ficar batendo cabeça na parede tentando fazer ele sentir o que você sente. Mas aqui está a parte boa da história. Homens não são incapazes de conexão emocional profunda. Eles apenas foram treinados a não expressar, a reprimir, a desvalorizar esse lado. E acredita em mim, quando um homem finalmente encontra uma mulher que o ensina a acessar essa vulnerabilidade, que cria um espaço seguro para ele ser mais que um provedor e um performático sexual, esse homem se transforma. Ele vira parceiro de verdade, companheiro real, alguém com quem dá para construir algo sólido. O problema é que a maioria das mulheres, por desespero, por carência, por medo da solidão, aceita migalhas emocionais achando que aquilo é amor. E aí o que acontece? Você ensina o homem a te tratar mal, porque, querida, relacionamento é treinamento. Todo comportamento que você aceita, você está reforçando. Todo limite que você não coloca, você está ensinando a pessoa que pode te desrespeitar. É behaviorismo básico, é condicionamento operante. O rato aperta a alavanca e recebe comida, ele vai continuar apertando. O homem te trata mal e você continua ali disponível. Ele vai continuar te tratando mal. Dura na queda, eu sei, mas é a verdade crua e nua. E se você veio até aqui buscando tapinha nas costas e palavras reconfortantes, sinto te informar que chegou no canal errado. Aqui a gente lida com a realidade, não com fantasia romântica de conto de fadas. Comenta aí embaixo, você já percebeu que estava ensinando alguém a te desrespeitar? Como foi quando você se deu conta disso? Voltemos à questão central. O que significa quando um homem coloca o órgão dele na sua boca? Vamos falar claro, sem eufemismo, porque não somos crianças aqui. Estamos falando de sexo oral, de uma prática que carrega consigo uma carga simbólica enorme, muito além do ato físico em si. Em termos de dinâmica de poder, sexo oral é interessante porque coloca quem está executando em uma posição literalmente inferior, de joelhos, de submissão. Não estou fazendo julgamento moral, estou apenas descrevendo a configuração física e o que ela representa no imaginário coletivo. E aqui está o ponto crucial. Se essa prática acontece em um contexto de reciprocidade, onde ele também se preocupa em te dar prazer, onde existe uma troca genuína, onde ambos estão presentes e conectados, ótimo, sem problema nenhum. Adultos consensuais fazem o que quiserem. Mas se essa prática acontece de forma unilateral, se ele sempre pede e você sempre dá, se ele termina satisfeito e você fica ali frustrada, se ele nunca retribui, se ele faz você sentir que seu prazer não importa, aí, minha querida, temos um problema. Porque o que está acontecendo não é sexo, é dominação, é uma encenação de poder, onde você é a peça submissa e ele é o protagonista cujas necessidades são as únicas que importam. E antes que venha aquela vozinha na sua cabeça dizendo: "Ah, mas eu faço porque eu gosto". Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta mesmo ou você gosta de ser desejada? Você gosta do ato em si ou você gosta da sensação de ser querida, necessária, importante para ele? Porque muitas mulheres confundem essas duas coisas, elas se
Sabe o que é interessante? Toda mulher pensa que sabe como beijar um homem, mas se você perguntar discretamente à maioria dos homens, eles vão te dizer que apenas um punhado de mulheres realmente os fez sentir algo mais profundo que uma simples atração. Veja bem, a verdade é que os homens não são difíceis de excitar, mas fazê-lo perder completamente o controle, fazê-lo desejar você muito depois de você ter ido embora. Isso é uma arte diferente. E essa arte começa com a compreensão de 3 lugares secretos no corpo dele, que estão conectados não apenas ao prazer, mas à rendição emocional. Agora, antes que você revire os olhos pensando, eu já sei quais são esses pontos, deixe-me te dizer uma coisa, você não sabe. Porque eles não estão onde você imagina. E se você dominar isso, ele nunca vai esquecer a forma como você o toca. Não importa quantas mulheres ele conheça depois de você. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas aqui está onde a maioria das mulheres erra. Elas confundem ser sexy com ser estratégica. Elas pensam que beijar é sobre paixão e espontaneidade. Não é. É sobre ritmo, antecipação e conexão. E o beijo certo, no lugar certo, com a intenção certa, pode fazer o corpo inteiro de um homem fraquejar. Eu costumava acreditar que beijar era apenas sobre química, aquele clique mágico que você não consegue explicar. Mas depois de anos atendendo mulheres e homens em meu consultório, aprendi que a química é algo que você pode criar. Você pode construí-la camada por camada através de energia, timing e foco. Então, hoje eu quero te mostrar 3 pontos que ativam os interruptores neurológicos e emocionais de um homem ao mesmo tempo. Porque quando você toca tanto o corpo dele quanto o ego dele da maneira certa, você cria um circuito no cérebro dele que diz, eu quero mais dela. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você já beijou um homem e sentiu ele enrijecer como se estivesse curtindo, mas sem se derreter? Isso acontece porque você provavelmente estava beijando-o em todos os lugares previsíveis. Lábios, pescoço, talvez peito. E ele está gostando, claro, mas o cérebro dele não está surpreso. Não há nenhum choque, nenhum sinal que diga, essa mulher é diferente. Os homens anseiam por novidade tanto quanto anseiam por validação. O que realmente faz ele perder a cabeça não é apenas como você beija, é onde e por quê. Aqui está o segredo que a maioria das mulheres nunca aprende. Os homens têm receptores de prazer conectados não apenas às suas zonas erógenas, mas também ao seu senso de orgulho, segurança e rendição. Quando você encontra os lugares que ativam tanto o físico quanto o psicológico, você deixa de ser apenas mais uma amante. Você se torna a mulher que reconecta o sistema nervoso dele. E é isso que esses 3 pontos de beijo fazem. Mas antes de eu entrar neles, quero que você entenda o fundamento emocional por trás disso. A maioria das mulheres pensa que os homens querem controle. A verdade? O homem certo quer confiar em você o suficiente para perder o controle. E a maneira de levá-lo até lá não é sendo dominadora, é sendo presente. É a forma como o seu toque diz a ele, você está seguro comigo, você pode se soltar. É isso que o excita além da lógica, é isso que cria obsessão. Porque para um homem, rendição é a vulnerabilidade máxima, e a mulher que pode guiá-lo até lá é inesquecível. Agora, eu não estou aqui para te dar uma lista de truques ou táticas superficiais. Isso não é sobre manipulação, isso é sobre entender a biologia dele e a psicologia dele, a ciência do toque e a emoção da conexão. Veja bem, quando você o beija em certas áreas, você ativa partes do sistema nervoso dele que liberam dopamina e ocitocina, os mesmos hormônios que o fazem sentir prazer, confiança e vínculo, tudo ao mesmo tempo. É por isso que esses 3 pontos são tão poderosos. Eles não apenas causam uma sensação boa, eles fazem com que ele associe você a conforto e euforia.
E aqui está a parte que a maioria das mulheres perde. O beijo que faz ele perder a cabeça não começa com seus lábios, começa com sua intenção. Quando você o toca com curiosidade, quando você pausa tempo suficiente para ele se perguntar o que vem a seguir, quando sua respiração paira perto, mas ainda não pousa, você está criando antecipação psicológica. É isso que constrói desejo. Os primeiros 3 segundos de hesitação antes de você beijá-lo são frequentemente mais poderosos do que o beijo em si. É isso que aciona o ciclo de feedback mente-corpo da obsessão. Mas vou ser honesta com você, eu costumava errar nisso. Eu costumava pensar que paixão era sobre ir mais rápido, sobre mostrar entusiasmo, sobre provar que eu estava interessada nele. Mas os homens não se lembram da mulher que se move rápido. Eles se lembram da mulher que faz o tempo desacelerar. A mulher que beija como se estivesse explorando, não performando, porque para ele isso diz: ela não está tentando me impressionar, ela está me sentindo. E antes de eu revelar esses 3 pontos escondidos, quero que você segure um pensamento em sua mente. O objetivo não é excitá-lo. O objetivo é fazê-lo olhar para dentro. Você quer fazê-lo sentir algo tão profundo que ele pare de pensar e comece a sentir. Você quer trazê-lo para aquele espaço onde o corpo e o coração dele não conseguem distinguir entre desejo e devoção. Então, se você já quis ser a mulher que entra na pele dele, que permanece na memória dele muito depois que o momento termina, fique comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente onde esses pontos estão, como tocá-los e por que eles funcionam em um nível que a maioria das pessoas nunca sequer pensa. Primeiro ponto, atrás da orelha. A maioria das mulheres subestima o quanto o espaço atrás da orelha de um homem pode ser poderoso. É pequeno, é sutil, mas é uma das zonas neurologicamente mais sensíveis em todo o corpo dele. A pele ali é fina, repleta de pequenas terminações nervosas e fica bem acima dos ramos do nervo vago, o mesmo que acalma o corpo e intensifica a intimidade. Quando você toca ou beija esse ponto da maneira certa, você não está apenas estimulando-o fisicamente. Você está comunicando algo muito mais íntimo, segurança, foco e atenção completa. A razão pela qual esse ponto o deixa louco não é apenas sobre prazer, é sobre confiança. Quando você se aproxima o suficiente da orelha dele, você está entrando em seu território mais privado, sua frequência pessoal. É onde o corpo dele inconscientemente escuta por perigo, por proximidade, por sinais emocionais. Quando sua respiração toca aquela pele, isso sinaliza ao sistema nervoso dele que você é segura, familiar e profundamente conectada. É por isso que ele vai tremer, ou pausar no meio de uma respiração, ou inclinar a cabeça levemente, porque o cérebro dele está processando a mistura de excitação e rendição emocional. Aqui está como fazer isso direito. Não se apresse, você nunca vai direto para lá. Você constrói o caminho até lá como um ritmo lento. Comece falando perto da orelha dele, mas sem tocar. Diga algo suave, talvez apenas um sussurro do nome dele. Então deixe sua respiração roçar a linha da mandíbula dele. Se ele se inclinar, você está pronta. Mova-se lentamente até a curva atrás da orelha dele e pare. Deixe a atenção crescer no silêncio. Essa pausa muda a mente dele de pensamento para sensação. Então, mal beije a pele atrás da orelha, a parte macia abaixo da curva do osso, onde o pescoço encontra o crânio. Use quase nenhuma pressão, apenas calor e respiração. Segure por 1 segundo a mais do que parece natural. Então, se afaste, deixe-o perseguir aquela sensação. Isso é o que eu chamo de ritmo emocional. A arte de dar apenas o suficiente para criar fome sem sobrecarregá-lo. Você está ensinando o sistema nervoso dele a ansiar pela sua contenção. E quando você domina esse equilíbrio, ele vai associar sua presença com antecipação em vez de conclusão. Isso é muito mais viciante. Veja bem,
Os homens são treinados para estar no controle. O mundo deles funciona com lógica e momentum. Mas quando uma mulher introduz quietude suave e intencional, ela interrompe esse padrão. Atrás da orelha dele é onde você pode acessar essa interrupção. É o lugar que vira o interruptor de controle para a rendição. Todo homem, até o mais confiante, quer se sentir seguro o suficiente para se soltar. Ele pode não dizer isso, mas é verdade. Quando você beija esse ponto, você está dando a ele permissão para parar de performar. Você está dizendo, você pode apenas ser. E esse é um sentimento que ele não consegue em nenhum outro lugar. Há também algo primitivo sobre essa área. Quando você o beija ali, o corpo dele é inundado com ocitocina e dopamina, os hormônios do apego emocional. Não é apenas química sexual, é vínculo biológico. É por isso que muitos homens instintivamente puxam você para mais perto após esse beijo. Não é luxúria, é o cérebro tentando se fundir com a fonte daquele conforto. E aqui está um segredo. Como você sai daquele momento importa tanto quanto como você entra nele. Depois de beijá-lo atrás da orelha, fique perto por um instante. Deixe seus lábios pairarem perto da pele dele enquanto você expira lentamente. Aquela respiração quente diz ao subconsciente dele que você ainda está ali, ainda conectada. Então se afaste, mas não faça contato visual ainda. Deixe-o vir até você. Deixe-o reabrir aquele ciclo. Quando ele faz isso, ele não está mais pensando no que vem a seguir. Ele está pensando em você. O que torna esse primeiro ponto tão poderoso é a mensagem emocional que ele carrega. Ele diz a ele: eu vejo a parte de você que ninguém mais toca, a parte que está escondida, protegida. E quando ele sente esse tipo de reconhecimento, ele não vai apenas desejá-la, ele vai se sentir conhecido. Esse é um nível de conexão que a maioria dos homens nunca experimenta. E começa com algo tão simples quanto um beijo gentil atrás da orelha. Mas não esqueça a mentalidade. Isso não é sobre executar alguma técnica secreta. É sobre presença. Se você estiver na sua cabeça pensando, ok, esse é o passo 1, você vai perder o momento. A mágica vem da curiosidade genuína. Ouvir a respiração dele, sentir a mudança no corpo dele, seguir sua intuição em vez de uma lista de verificação, porque a verdade é que o beijo mais poderoso não parece planejado, parece descoberto. E quando ele sente que você está descobrindo-o, em vez de executar um movimento, ele vai se derreter todas as vezes. Então, da próxima vez que você estiver perto e sentir vontade de ir direto para os lábios ou o pescoço, pause, paire. Deixe seus lábios encontrarem aquela curva secreta atrás da orelha dele. Deixe o silêncio se estender. Deixe a eletricidade subir. E quando você finalmente tocá-lo ali, faça isso como se estivesse dizendo a ele algo que apenas o corpo dele pode entender. É assim que você começa a desvendar. É assim que você o faz perder a cabeça. Segundo ponto, a parte interna do pulso. A maioria das mulheres não tem ideia de quão íntimo o pulso de um homem pode ser. É um daqueles lugares que está constantemente exposto, mas quase nunca verdadeiramente tocado. E é exatamente por isso que é tão poderoso. A parte interna do pulso dele está repleta de terminações nervosas sensoriais que se conectam diretamente às vias que controlam sua frequência cardíaca e resposta de excitação. Quando você toca ou beija ali, você está literalmente tocando o ritmo da batida do coração dele, o pulso do corpo dele que diz ao cérebro dele: você está vivo, você é desejado, você é visto. E o que é bonito sobre esse ponto é o quão sutil ele é. Não é um movimento sexual ousado, é quieto, desarmante, quase inocente. Mas é isso que o torna inesquecível. Você está entrando no mundo dele através da gentileza, não da sedução. Comece simplesmente.
Talvez vocês estejam sentados um de frente para o outro em um jantar, o braço dele descansando na mesa. Vocês estão rindo, provocando, mantendo o contato visual. Então, em um pequeno movimento natural, alcance a mão dele. Não a agarre, apenas vire-a ligeiramente para que a palma dele fique para cima. Passe as pontas dos seus dedos lentamente sobre a pele macia, onde o pulso dele encontra a mão. Esse é o momento em que você vai sentir o pulso dele palpitar. Aquele pequeno ritmo sob seu toque é a confissão involuntária do corpo dele. Ele está sentindo algo agora. Pause, deixe seu polegar traçar círculos preguiçosos sobre aquele ponto enquanto você fala. Você está ancorando sua conexão à batida do coração dele sem dizer uma palavra. Quando você finalmente abaixar seus lábios para beijar aquele ponto, devagar, deliberadamente, isso envia um sinal direto ao sistema nervoso dele. O corpo dele traduz isso como segurança misturada com antecipação. É o mesmo gatilho fisiológico que acontece quando adrenalina e ocitocina colidem. Ele se sente empolgado, mas calmo, excitado, mas aterrado. E essa é a dualidade que mantém os homens viciados. Eles não estão apenas perseguindo prazer, estão perseguindo paz dentro da excitação. E você se torna a fonte de ambos. O pulso funciona porque é inesperado. Todo homem já teve seu pescoço beijado, seu peito tocado, mas quando você beija a parte interna do pulso dele, você está dizendo a ele algo diferente. Estou prestando atenção nos detalhes. É isso que penetra a armadura emocional dele. Você não está tratando-o como uma performance. Você está explorando-o como um mapa. E ninguém esquece a pessoa que os estuda assim. A técnica é simples, mas exige paciência. Pare seus lábios sobre a parte interna do pulso dele até que sua respiração aqueça a pele. Observe a reação. Se ele tensionar, recue. Se ele relaxar, essa é a sua luz verde. Então, beije-o uma vez, suavemente, lentamente. Segure por 2 ou 3 segundos. Quando você se afastar, faça isso com intenção. Aquela retirada de calor faz o cérebro dele ansiar pelo seu toque novamente. Eu sempre digo que a atração vive no contraste. A dança entre proximidade e distância. O beijo no pulso incorpora isso perfeitamente. É o momento de empurra-puxa mais delicado que você pode criar com nada além de quietude e timing. Depois disso, não se apresse em preencher o silêncio. Deixe-o pairar. Talvez sorria como se soubesse algo que ele não sabe, porque você sabe. Você acabou de ativar uma parte da memória sensorial dele que vai se repetir mais tarde, quando ele estiver sozinho, se perguntando por que de repente sente falta do seu toque. Isso não é manipulação, é impressão. O corpo dele vai se lembrar daquela suavidade muito depois que a mente dele esqueceu os detalhes. O que torna o beijo no pulso tão potente também é simbólico. O pulso é onde tomamos nossa pulsação, é onde a vida é mais tangível. Quando você o beija ali, você está reconhecendo essa vivacidade nele. Você está dizendo, eu sinto você, eu vejo você, você é real para mim. E para os homens, isso é magnético. Eles raramente conseguem se sentir vistos além da força ou confiança, mas esse tipo de atenção gentil corta através daquela armadura. Diz a ele que ele não precisa performar, ele só precisa ser. Aqui está um pequeno truque para aprofundar ainda mais. Depois do beijo, trace levemente o mesmo ponto com a ponta do seu dedo em uma pequena espiral. Não olhe para ele. Continue falando, rindo, seguindo em frente, como se nada tivesse acontecido. Essa desconexão entre seu tom casual e o gesto íntimo vai curto-circuitar o cérebro dele. Ele não vai saber se deve respirar ou se inclinar para mais perto. É isso que você quer. Caos silencioso dentro dele, porque o desejo não grita. Ele zumbi abaixo da superfície. E quando você aprende a brincar com esse zumbido sutil, você controla o ritmo emocional de cada interação. Lembre-se, isso não é sobre dominância, é sobre presença. Quando sua energia diz, estou totalmente aqui com você, as defesas dele caem,
Quando o seu toque diz, eu vejo você, o coração dele se abre. O beijo no pulso é o menor gesto que carrega a mensagem emocional mais alta. Eu escolho você neste momento. E é isso que todo homem secretamente anseia. Então, da próxima vez que você estiver perto o suficiente para tocar a mão dele, resista ao impulso de ir para o óbvio. Deixe as pontas dos seus dedos deslizarem até o pulso dele. Sinta aquele pulso sob sua pele. Beije-o como um segredo que você está prometendo guardar. Então, se afaste apenas levemente e observe o corpo dele se inclinar em sua direção antes mesmo que ele perceba que está fazendo isso. Esse é o poder da sutileza. É assim que você começa a fazê-lo perder a cabeça. Uma batida de coração por vez. Terceiro ponto, a parte inferior das costas. Há um lugar no corpo de um homem para o qual quase ninguém presta atenção. No entanto, é uma das áreas mais vulneráveis e emocionalmente carregadas que ele possui, a parte inferior das costas, bem onde a coluna dele faz uma curva antes de encontrar a linha da cintura. É um lugar que carrega a tensão silenciosa de controle, força e pressão, todas as coisas que os homens são condicionados a segurar todos os dias. E quando você toca ou beija-o ali, você não está apenas fazendo-o se sentir bem, você está dando a ele permissão para liberar tudo o que ele tem carregado. Não é apenas físico, é psicológico. É por isso que esse ponto é tão poderoso. A parte inferior das costas fica na interseção entre proteção e rendição. Biologicamente, é onde o corpo dele mantém o estresse. Emocionalmente, é onde ele esconde suavidade. Quando sua mão ou lábios pousam ali, isso ultrapassa a lógica e fala diretamente com a parte dele que anseia por descanso, confiança e pertencimento. A maioria das mulheres passa por cima disso rapidamente, talvez roçando durante um abraço, sem nunca perceber quanto poder vive naquele pequeno gesto. Mas quando você permanece ali intencionalmente, tudo muda. Imagine que você está de pé atrás dele. Você se aproxima o suficiente para que seu corpo se alinhe com o dele. Você coloca a sua mão gentilmente naquela curva das costas dele, não pressionando, apenas descansando. É o peso da conexão, não do controle. O corpo dele registra que você está atrás dele, não para desafiar sua força, mas para apoiá-la. Então, deixe seus dedos se moverem lentamente, traçando pequenos círculos ao longo daquela crista suave de músculo. Você vai sentir ele expirar quase inconscientemente. Esse é o sistema nervoso dele começando a se soltar. Agora, se você quiser levar isso mais fundo, incline-se para frente e deixe seus lábios mal tocarem o espaço logo acima da cintura dele, no centro da coluna. Não beije como se estivesse tentando excitá-lo. Beije como se estivesse tentando acalmá-lo. O paradoxo é o que torna isso elétrico. O cérebro dele não consegue categorizar a sensação. Não é puramente sexual, não é puramente calmante. Então isso acende todos os circuitos tentando processá-lo. Essa confusão é o que cria o vício. O corpo dele começa a ansiar por mais porque não consegue definir o que acabou de acontecer. A parte inferior das costas também é um espaço simbolicamente submisso. É onde os guerreiros uma vez carregavam sua vulnerabilidade desprotegida, invisível. Quando você o beija ali, você está dizendo sem palavras, você não precisa se proteger comigo. Essa mensagem atinge mais forte do que qualquer frase sedutora jamais poderia. Não é sobre dominância ou controle, é sobre segurança. E quando um homem se sente seguro o suficiente para se render, é quando ele realmente perde a cabeça. Mas o timing importa. Nunca comece com esse ponto. É íntimo demais, revelador demais. Você usa isso quando já construiu tensão, quando já há confiança no ar, quando o corpo dele está aberto e a respiração dele profunda. O beijo na parte inferior das costas é uma recompensa, um sinal de pontuação no final da conexão. Ele diz a ele: você está em casa,
Aqui está o ritmo. Descanse sua mão ali por alguns segundos. Deixe seus dedos se espalharem levemente. Trace a linha da coluna dele para baixo e então pare logo acima da cintura. Pause. Deixe-o sentir o calor da sua respiração antes mesmo de você tocar seus lábios em sua pele. Essa pausa cria a atração. Então, um beijo lento. Segure, se retire, espere, deixe o silêncio falar. Quando você se afastar, mantenha sua mão ali, dedos descansando no mesmo ponto. Não se mova, apenas respire com ele. O que você está fazendo é afundar seus sistemas nervosos. Dois corpos se comunicando sem uma palavra. Isso é intimidade em um nível primitivo. E quando você finalmente quebrar aquele contato, se afaste. Passe por ele. Talvez sorria por cima do ombro. Você está deixando-o suspenso no brilho posterior, tanto da excitação quanto da segurança emocional. É inebriante. A maioria das mulheres subestima o quanto os homens anseiam por isso. O mundo diz a eles para serem fortes, para nunca baixarem a guarda, mas, em particular, o que eles mais querem é um lugar onde não precisam performar. Seu beijo na parte inferior das costas dele se torna esse passe de permissão. Ele diz a ele: você pode descansar aqui. E uma vez que ele sentiu isso com você, ele vai perseguir aquele sentimento de novo e de novo, porque é mais raro do que paixão. É paz. E paz é a forma mais profunda de desejo. Eu sempre digo que a atração não é sobre provar seu valor, é sobre mostrar sua presença. O beijo na parte inferior das costas é presença pura. É você dizendo: eu vejo o homem por baixo da armadura. E é isso que te torna inesquecível. Então, da próxima vez que você estiver perto o suficiente, talvez depois de um momento de risada ou uma pausa silenciosa entre beijos, deixe sua mão encontrar aquele ponto. Não faça disso um movimento, faça disso uma mensagem. Toque-o ali como se estivesse dizendo ao corpo dele: você pode se soltar agora. Beije-o ali como se estivesse selando uma promessa, não reivindicando o território. Então, se afaste um pouco antes do que ele espera que você faça. É assim que você faz ele seguir a memória, não apenas o momento. É assim que você cria o tipo de desejo que não desaparece quando as luzes se apagam. Ele se aprofunda no silêncio depois. Porque a verdadeira arte da conexão não é sobre o quão quente as coisas ficam, é sobre o quão seguro você pode fazer o calor parecer. E esse é o segredo que ninguém te conta. A parte inferior das costas é onde um homem